santinho, Monsenhor José Maria, e ele fez o meu retiro sobre o bom pastor. Preparando para o episcopado. Aí eu disse a ele, Monsenhor, eu não entendo o que é que Deus está fazendo comigo. E ele disse, por quê? Porque eu entrei numa congregação que eu queria ser missionário, queria ir para a África, queria estar no meio dos pobres. E ele me disse, e quem disse que ficar bispo deixa de ser missionário? Olha que bênção. E aí ele disse, seja um bispo missionário. Um bispo do povo. Bispo do povo. Eu lembro que chegou um menininho com um pacotinho embrulhado num papel e a mãe disse, olha, ele estuda, trabalha quebrando pedra e quer dar um presente ao missionário. Desculpe da nossa pobreza. E me entregou um sabonete enrolado num pedaço. Eu guardei esse sabonete, deve estar no meio das minhas coisas. Eu não tive coragem de usar. E os olhos desse menino, quanto brilhavam. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos aqui para falar de fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no amor e na caridade, sempre dados à oração, humildes, apaixonado por Jesus. Você já sabe, né? Esse é o nosso jeito de ser missionário redentorista. Esse é o nosso retrato daquele que proclama o reino de Deus. Estamos aqui e hoje temos a alegria, a grande alegria de conversar com um dos pastores da igreja. É o nosso querido Dom José Luiz Ferreira Salles. Para nós, o Dom Salles. Dom Salinho, que prazer tê-lo aqui, viu, irmão? Que alegria de poder reencontrá-lo depois de tanto tempo, né? Depois de tanto tempo, ô Salles, que coisa boa você estar aqui e partilhar esse dom que é o seu dom missionário que você é. E agora como bispo, dom da igreja. Por favor, sente aí. Padre Salles. Pois é. A gente que está acostumado a falar o Padre Salles, o Padre Salinho, e hoje Dom José Luiz. Você ficou mais nobre. Dom José Luiz Ferreira Salles. Você ficou muito nobre, rapaz. O nome já é longo, né? E com o dom ficou mais comprido ainda. Ficou maior ainda. Maior ainda, né? Que legal. Pois é. O Salles, você é natural de onde? Pois é, eu nasci em Itirapina, aqui no estado de São Paulo. É uma cidade muito querida, muito bonita, que eu amo. E eu quero aproveitar para dar um abraço a todo o povo de Itirapina, minha família, a minha mamãe, que já está acompanhando nesse momento. Com 85 Nós já ligamos anos. para ela que você estava, liga a televisão aí, que Dom Salinho está aqui falando conosco. Ela está lá acompanhando. Pois é. Os meus irmãos, eu nasci em Itirapina, cresci na igreja como coroinha, participei das Santas Missões, pregada pelos Redentoristas. Eu não lembro mais o ano, mas eu lembro de Padre Humberto, Padre Carvalho. Foram missionários que marcaram, principalmente o Padre Humberto Mucarzel, que era o homem das crianças, o missionário das crianças, distribuía santinhos. Manda um abraço para ele. Pois um abraço, Padre Humberto Mucarzel. Eu aprendi muito porque também depois, como missionário, tive a oportunidade de trabalhar com ele nas Santas Missões. Eu acabei indo para o Seminário dos Redentoristas, morei em Tietê. Foram anos muito alegres. Costumo sempre dizer que Tietê é minha segunda cidade de nascimento. Tietê. Porque eu vivi todo o seminário menor na cidade de Tietê e depois fui para a filosofia em Campinas, o noviciado em São João da Boa Vista. E a teologia fiz em São Paulo, no ITESP. Quer dizer, a vocação surgiu das missões. As missões, na verdade, eu já tinha uma vontade de ser padre, mas não sabia para onde. Inclusive, meu pai me levou até o Seminário de São Carlos. Lá era diretor, na época, o padre que tinha me batizado, né, que era o diretor da época do seminário. Mas eu não quis voltar para casa. E um colega, Gilmar Pedro Donati, que também está em Itirapina, trabalha em Itirapina, nós jogando futebol, e ele uma hora me disse, eu tenho aqui uma propaganda vocacional do Seminário Santo Afonso. Lá no futebol? No futebol. E me deu o papel, eu coloquei dentro do bolso do calção, e à noite acabei escrevendo para o seminário.
Como é que Deus trabalha, né? Pois é. E eu recebi a visita do Padre Elias. Padre Elias Pereira. Padre Elias Pereira. Depois, foi o primeiro promotor vocacional da província de São Paulo. Ele só passou alguns meses. Depois entrou o Padre Gervásio, que acompanhou todo o processo, não é, da preparação para a entrada no seminário. Na verdade, veja como são as coisas. Eu vi o folheto, vi Nossa Senhora, vi o campo de futebol. Eu gostava muito de futebol, né? Logo disse, vou para Aparecida para jogar futebol. Lá tem futebol. Mas eu não vim para Aparecida, fui para Tietê. Para Tietê. Quer dizer, Nossa Senhora me pescou. Que ano foi isso? 1969. 69? 68. E você tinha quantos anos na época? Na época, 12 anos. 12 anos. Garoto. Garoto. E acabei, não pude entrar no seminário naquele ano, porque também não tinha idade e tinha que fazer o propedêutico. Quanto tempo você passou de formação desde esse momento que você entrou até a ordenação? Olha, foi de 1970 a 1985. 15 anos. Eu já ia fazer quase bodas de prata, né, no seminário, né? Mas foi um tempo muito gostoso, eu tenho muitas saudades. E aqui eu sempre recebo notícias, né, do encontro dos ex-seminaristas. Aqui um abraço para todos, não é, que marcou. Foi um tempo muito agradável, muito gostoso de seminário naquela época da nossa formação. Né? E ao ser professo teologia, você fez em São Paulo, certo? Isso. No Ipiranga, morava no Ipiranga, fazia no ITESP, né, fizemos ali 4 anos e fui ordenado então no final do 4º ano, em 85. Naquele tempo não era muito costume disso, não é? Sim. Tinha que fazer a tal da monografia, eu acabei fazendo a monografia, fui o primeiro da turma que me ordenei, para poder depois ajudar na semana vocacional dos outros. Você é da turma do Ferdinando? Não, a minha turma é Darcy, Geraldo Magela, o Desidério, que faz parte da minha turma. Ok. E quais foram os seus primeiros trabalhos como missionário redentorista? Fui para a equipe, ou a comunidade interprovincial. Veio um missionário de Goiás, o Padre Mário Paim, um missionário de Campo Grande, Curitiba, que era o Padre Pedro Hélio, o Padre Luiz Gonzaga, que morava já lá em Pernambuco, em Garanhuns, e eu que saí aqui de São Paulo para compor uma comunidade interprovincial, cujo objetivo primeiro era reanimar as Santas Missões no estado ou na província, na vice-província de Recife, mas também despertar as vocações. Até porque eles estavam passando por um momento difícil, de crise vocacional. E foi um trabalho fecundo, despertou muitas vocações. Eu estava com 2 anos de padre, você imagina, e com a responsabilidade de coordenar um pouco essa equipe, esse trabalho missionário, né? Eu lembro que cheguei lá tinha uma carta já na porta do meu quarto de pedido de missão. Da cidade de Caruaru, paróquia, da paróquia lá do Salgado, né, de Nossa Senhora do Carmo, Monsenhor Guilherme, bem velhinho hoje, e já pedindo, e eu fui fazer uma visita, achando que era uma coisa pequenininha, não é? Porque nós éramos apenas em 3 padres, aqui as equipes muito grandes, e chegando lá ele me disse, a paróquia tem 50 mil habitantes. 50 mil habitantes para 3 missionários? Para 3 missionários, Pensa né? a Deus. E eu disse, nós não vamos dar conta disso. Mas, graças a Deus, Deus vai tocando, inspirando o coração, não é, da gente. Nós começamos depois um trabalho com os leigos, e os leigos foram os colaboradores, e a gente conseguiu depois um trabalho muito bonito nesse tempo que passamos também nas Santas Missões por ano. Tem algum fato, tem alguma experiência marcante desse período de missão? Muitas coisas. Olha, eu tenho muita vontade de escrever, né, as histórias missionárias que eu vivi. Eu digo sempre assim, que eu agradeço muito a província de São Paulo, que me formou, me deu toda a formação, toda a educação. Eu costumo dizer que eu vivi praticamente muito mais tempo dentro da província, do seminário, na formação, do que até com a minha própria família, né? Então eu devo muito à província de São Paulo, a formação para o sacerdócio, para a vida religiosa, mas eu me tornei padre no Nordeste. Eu acho que o povo nordestino é que me burilou, me encantou no meu sacerdócio, né? Tem várias cenas. Uma das coisas que me marca muito foi uma das missões em Campina Grande, se não me falha a memória, em Campo de Angola.
numa comunidade da nossa paróquia de Bodocongó, quando eu falei que os missionários iam ficar nas casas, nas famílias, e que ia comer, ia dormir na cama do povo, ia viver da partilha da comunidade. A partir daquela realidade. Daquela realidade, né? E eu lembro que chegou um menininho com um pacotinho embrulhado num papel, e a mãe disse, olha, ele estuda, trabalha quebrando pedra e quer dar um presente ao missionário. Desculpe da nossa pobreza. E me entregou um sabonete enrolado num pedaço. Eu guardei esse sabonete, deve estar no meio das minhas coisas. Eu não tive coragem de usar. E os olhos desse menino, quanto brilhavam. E com certeza essa experiência de estar próximo, estar no meio, vai criando um jeito de viver a vida missionária, não é, Salles? Pois é, eu acredito que eu pude fazer aquela experiência de Santo Afonso, que diz que a gente deve ir aos cabreiros de hoje, né? Então, lá as nossas missões, eu lembro que quando chegamos em Garanhuns, Dom Tiago Póstuma, que era o bispo de Garanhuns, primeiro a gente dizia, quando vamos começar as missões? Ele dizia, calma, primeiro vocês vão conviver um pouco com o povo, né? E nos levou para todas as reuniões da diocese, todas as reuniões de coordenação, no primeiro momento. E depois ele nos colocou numa comunidade chamada Igarapá, uma coisa assim, bem no interior da diocese. Um povo muito sofrido, zona da cana, né? E lá a gente foi reaprendendo, né, o nosso jeito redentorista, né, o jeito de Santo Afonso, que é justamente de estar junto e próximo dos cabreiros. Muitas vezes não tinha água, muitas vezes a comida era repartida realmente com a família, com as pessoas que ali viviam. Era né? tudo que eles Era tinham. tudo que eles tinham. Né? Então eu me sinto assim que muitas vezes a gente ia pregar as missões, mas na verdade quem pregava era o povo. A gente ia aprendendo com eles. A gente ia aprendendo com eles. Né? Então eu me enriqueci muito nesse trabalho de 10 anos, mais de 10 anos de missão em Garanhuns. Era aquele pensamento, aquele tema, evangelizar os pobres e deixar-se evangelizar por eles. Que era um tema do capítulo muito forte geral para nós naquela época, naqueles tempos. Eu gostaria que, a partir dessa experiência missionária, você foi nomeado bispo. O que mudou? O que você, como bispo, o que essa experiência missionária te ajuda a ser o pastor daquele povo lá de Pesqueira? Mas vamos fazer um breve intervalo, mas logo a gente volta. Não sai daí não, fique ligadinho, porque o Dom José Luiz Ferreira Salles, Dom Salinho, vai contar como é que é a vida de um missionário e, a partir de uma nomeação, a vida de pastor da igreja. Acompanhe conosco. E nós estamos hoje, nesse sábado, conversando com Dom José Luiz Ferreira Salles, bispo de Pesqueira. Você foi bispo antes, onde foi? Pois é, eu fui nomeado bispo auxiliar de Fortaleza. E, na verdade, eu estava em Fortaleza acompanhando o grupo de estudantes de teologia. Depois de 10 anos de vida missionária, 10 anos de coordenação da vice-província, você foi aprendendo a coordenar. Pois é. E aí, a experiência de bispo? Pois é, foi um susto muito grande, né? Foi uma experiência... É engraçado porque essas coisas dizem que há um segredo, né, sobre a nomeação. O segredo é que o Papa não sabe, porque, na verdade, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, inclusive comenta, o candidato. Não, o candidato a gente não tem... O pessoal comenta, diz, olha, estão dizendo que você vai ser bispo, mas a gente, essas coisas não passam. Pelo menos na minha cabeça, nunca... minha ideia era justamente essa, terminar o trabalho de coordenação da vice-província, era de ir para a Amazônia, ir para Manaus, para uma missão, ou então que eu pudesse ir para a África, Moçambique, na época tinha esse desejo, né? E eu lembro que ainda um dos conselheiros gerais disse, olha, nós recebemos numa lista de nomes o seu nome como indicação para Coari, na época. Para ser bispo de Coari. Ser bispo de Coari. Eu disse, olha, se querem me mandar para lá como missionário, como padre missionário, eu vou com muita alegria, mas como bispo, acho que não encaixa nesse negócio, né? Meio complicado. E depois o Joécio foi nomeado bispo para Coari. Foi antes de você? Antes. Isso foi mais ou menos, acho que em novembro, mais ou menos. Eu disse, estou livre. Estou livre, graças a Deus. Vim de férias, vim passear aqui em Aparecida, encontrei Joécio, que não tinha sido ordenado ainda, brinquei muito com ele.
E ele disse, eu lembro de uma frase que ele me disse no pátio da Basílica. Ele me disse assim, quem ri por último, ri melhor. Eu não sei se ele já sabia de alguma coisa, não sei. Possivelmente estava sabendo de E alguma coisa. quando foi no dia... Eu passei por uma semana, logo após o Ano Novo, aqui em Aparecida, e depois fui a Tietê para conversar um pouco com o padre Domingos Sávio, que eu era formador da teologia, queria pedir umas orientações. Quando fui almoçar na casa de uma família, e lá na casa dessa família eu recebo um telefonema de Brasília. De Brasília. Era uma irmã querendo falar comigo e que o Núncio queria conversar comigo. Aí o Núncio me disse que precisava falar comigo. Eu digo, me diga o que é. Ele disse, não, só pessoalmente. O senhor venha para cá. Depois das informações prévias, Aí eu disse, bom, deixei tudo lá em Tietê, viajei para minha casa para arrumar um transporte, um meio para ir para... Supondo que fosse... mas eu ainda tinha... Ele disse, não é nada grave, não. Não é nada... tá bom. Aí fui lá para a anunciatura, ele disse, você está nervoso? Eu disse, sim, estou. Ele disse, geralmente a gente fica nervoso quando o Núncio chama, não é? Mas não é nada de grave, não, se sente aí, né? E você foi nomeado bispo. Benção a Deus. Eu levantei imediatamente, fiquei em pé, ele disse, senta. E aí ele dizia sim, eu dizia não. Ele dizia, você vai aceitar e... Eu sei que nessas alturas, depois ele foi ler uma carta dizendo que eu tinha sido nomeado. E já estava nomeado, não era nem consulta, não, já estava nomeado. Não, isso não é consulta, você já recebe a carta, começa. E ele me disse, você tem até amanhã para escrever uma carta ao Papa dizendo que você aceita. Benção a Deus. Botou a carta no meu bolso. Eu demorei 4 dias para dar a resposta. Meu Deus do céu. E porque na minha cabeça isso... E foi muito difícil, porque eu tinha todo um projeto de missão, de pastoral, né? E eu lembro que eu estive depois para o retiro, para a ordenação, e quem pregou meu retiro foi o Monsenhor José Maria Frutuoso Braga, que morou em Tirapina há muitos anos, já está no céu, o santinho Monsenhor José Maria, e ele fez o meu retiro sobre o Bom Pastor. Preparando para o episcopado. Aí eu disse a ele, Monsenhor, eu não entendo o que é que Deus está fazendo comigo. E ele disse, por quê? Porque eu entrei numa congregação que eu queria ser missionário, queria ir para a África, queria estar no meio dos pobres. E ele me disse, e quem disse que ficar bispo deixa de ser missionário? Olha que bênção. E aí ele disse, seja um bispo missionário. Um bispo do povo. Bispo do povo. Eu fui nomeado bispo e imediatamente comecei a fazer parte da Comissão Pastoral para a Caridade, Justiça e Paz da CNBB, né? E acompanhando o setor da mobilidade, onde estou ainda até hoje, né? Nesse setor, acompanhar a pastoral do povo de rua, né? E depois que Dom Demétrio, que era o presidente do Serviço Pastoral do Migrante, acabei também sendo presidente do Serviço Pastoral do Migrante, onde estou então até hoje. Se tornou bispo do povo, de fato. Do povo, de fato. Eu acho muito importante que algumas pessoas da rua, quando a gente encontra com a população de rua, catadores, e eles dizem, esse é o bispo nosso. É o nosso bispo. Nosso bispo, é o nosso bispo da rua. Que lindo então, isso. Eu fico muito feliz nesse sentido, não é? De ser um bispo missionário que pode estar em contato com o povo. Isso também a gente faz hoje na própria Diocese de Pesqueira. Quer dizer, você se tornando bispo não deixa de ser missionário. Eu faço, por exemplo, a visita pastoral. Geralmente é uma semana, de domingo a domingo, né? Onde você procura visitar todas as comunidades, vai em todos os cantos e lugares possível, escola, cadeia se tem, hospital, e você vai para conversar com as pessoas, ouvir. Isso é uma riqueza e isso me dá uma alegria muito grande, né? Eu sempre desejei um missionário redentorista, um confrade para morar comigo, nunca consegui. Agora a província me mandou o padre José Pereira, a quem quero agradecer muito a província por ter me mandado o padre Pereira, mas que ainda não está podendo fazer aquilo que eu tanto desejaria, que era estar justamente comigo na visita pastoral. O Dom José Luiz, Dom Salles, fale um pouquinho de Pesqueira, do seu trabalho em Pesqueira. Pois é, Pesqueira foi muito interessante porque depois que saiu, estando em Fortaleza, quando o bispo disse, você vai ser transferido, eu disse, para onde? Ele disse, para Pesqueira. Eu achei bom demais porque vizinho de Garanhuns, onde eu já conhecia Pesqueira, muita gente, muitos padres. Dentro do contexto da realidade. Não é?
Então, é uma cidade, é um povo muito missionário, um povo muito religioso. Dizem que 72%, 73% do povo da nossa diocese ainda é um povo católico. É um povo que gosta muito de romaria, é um povo muito ligado às santas missões, mas também é uma região de muitos desafios. Nós vamos para o 7º ano de seca, né? Mas é um povo assim de muita fé. Eu fico muito feliz de poder exercer o meu ministério e principalmente o meu ministério como missionário, né, nessa região, com este bom povo. Nós estamos agora, a diocese vai celebrar 100 anos o ano que vem. Né? Nós estamos lá com um sínodo. Esses dias uma senhora me disse: ô bispo, parece que a nossa diocese não dorme. E tanta coisa que nós temos, né? É um sínodo que nós estamos agora terminando agora, se Deus quiser, no final de novembro. Nós estamos preparando já o centenário, o congresso eucarístico. Temos uma escola de reconciliação e perdão para justamente trabalhar essa dimensão da violência. Uma escola, um curso de formação cidadã ligado com a Unicap, a Universidade Católica de Pernambuco. Nós temos a escola de catequese que começou na diocese, foi para as regiões e vai, se Deus quiser, a partir de 2018 nas nossas paróquias. Quer dizer, é uma diocese muito viva, né, com muitos trabalhos, além dos trabalhos pastorais da Caritas, as Caritas paroquiais que nós temos. Então é uma riqueza muito grande a nossa diocese. Vamos imaginar que tenha jovens lá acompanhando essa conversa na diocese de Pesqueira e se desejam ser sacerdotes, desejam ser padre na sua diocese. O que esse jovem precisa fazer? Primeiro falar com o padre da sua paróquia, né? Comunicar, porque o primeiro promotor vocacional é o padre da paróquia, né? Eu tenho insistido muito nisso, porque quem vai encantar a juventude é justamente o sacerdote, o padre da sua paróquia, né? Então, tem que dizer ao padre. Depois nós temos um momento dos encontros vocacionais na região, né, pelas regiões. Então nós temos 4 regiões: a região Brejo, a região Belo Jardim, a região Arco Verde e a região Pesqueira, né? Então nós fazemos encontros que é misto, esses encontros, né? E depois aqueles que já terminaram ou estão terminando, né, a fase, que estão no nível já para ir para a faculdade, devem então fazer o estágio, os encontros vocacionais, que são 9 encontros que a gente faz, né, em Pesqueira, aí procurando o Padre Nilson que acompanha um pouco essa... Existe um trabalho organizado. Organizado, né, nesse sentido, né? E é muito interessante porque uma das fontes de vocação vem muito também dos nossos próprios jovens, né, que um vai encantando... O jovem convidando outro jovem. Isso é muito bonito. Eu gostaria que você desse uma palavra diretamente aos seus diocesanos, o rebanho do seu pastoreio, que certamente nesse momento lá em Pesqueira, Pernambuco, está lá acompanhando essa nossa conversa. Dê uma palavra para o seu rebanho. Pois é, eu queria dizer ao bom povo da diocese de Pesqueira, nossa diocese quase centenária, não é? Que nós pudéssemos preparar bem esse tempo que estamos vivendo de preparação para o nosso centenário, no sentido de descobrir ou redescobrir a dimensão missionária no coração de cada um. Eu tenho dito a cada um de vocês, meus queridos irmãos e irmãs, que as nossas comunidades sejam comunidades da palavra, da Eucaristia, da caridade, do serviço fraterno. Então, que cada um de vocês, nesta diocese, ao celebrarmos o nosso centenário, pudéssemos reavivar no coração o espírito missionário, o espírito da vida comunitária, para podermos anunciar a alegria do Evangelho para tantos irmãos e irmãs que necessitam. Que legal. Dom Salles, você trouxe um símbolo que identifica o seu trabalho de missionário e agora de bispo. Por favor, fale sobre. Na verdade, são muitos os símbolos, mas tem um símbolo que para mim é muito significativo, que é a cruz redentorista, que não sei ainda se hoje costuma receber, né? Quando antigamente se fazia o curso de capacitação missionária, sim. Aí você recebia segundo noviciado, né? A gente recebia a cruz missionária. Eu não sei por quantas mãos, em quantas mãos, né, passaram a cruz que eu tenho. Essa minha cruz está no meu quarto, ao lado da minha cama. E toda vez que eu levanto, eu olho, eu lembro de tantas pessoas que passaram, que olharam, né, a cruz que tantas vezes eu levantei nas missões. Como a
missionário. Como missionário, para abençoar, para anunciar a copiosa redenção. Com certeza. E eu peço muito a Jesus que continue fortalecendo a minha fé, a fé de todos os missionários, de todos os bispos, para que a gente possa continuar anunciando esta copiosa redenção, o amor abundante, né, do nosso Deus, que em Jesus dá a vida, entrega a sua vida por todos nós. Então é um símbolo para mim muito, muito caro, né, e havia uma tradição entre nós, não sei se ainda seguem essa tradição, que quando o missionário morria, colocava-se a cruz e depois tirava e dava... Sim. Não é? ao missionário mais jovem, ao jovem para perseverar. Né? Para perseverar. Né? Então eu guardo com muito carinho, com muita alegria. Eu já teve alguns dos nossos estudantes lá da vice-província do Recife, dizem, me dê essa cruz para mim. Eu digo, não, só quando eu morrer. Legal. Então eu guardo assim com muita alegria, com muita esperança, porque essa cruz que eu carreguei e carrego ainda hoje, eu ainda quando vou na visita pastoral, muitas vezes levo a minha cruz, a cruz missionária, para mostrar e para anunciar que junto dele a redenção é abundante. Que legal. Meu querido, se você deseja ser padre da Diocese de Pesqueira, entre em contato com o seu pároco e fale com ele desse desejo grande de colocar-se a serviço do povo de Deus. Dom Salles, que coisa boa. Que bom ter a sua presença e o seu testemunho missionário e um bispo missionário. Isso é muito bonito. Você não deixa de ser missionário, nem deixa de se encantar pela missão, por Santo Afonso, pela redenção como bispo. Que Deus continue abençoando a sua diocese e o seu trabalho missionário. Muito obrigado, que Deus abençoe a TV Aparecida, que tanto bem tem feito ao nosso povo, à nossa gente. Eu quero aproveitar e dizer aqui a todos os doentes, sempre que venho Aparecida, a sua oração, o seu desejo, eu coloco nos pés de Nossa Senhora durante esses dias que estarei aqui em Aparecida. Legal, muito obrigado. Meu querido, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Continue participando, que Fortes na Fé é para fortalecer todos nós na vivência do nosso batismo, na vivência do Evangelho. Um grande abraço. Fiquem com Deus, fiquem com as bênçãos da Mãe Aparecida. Amém. No peito eu levo